Fala, galera. Voltamos. Agradeço demais a Mari e a André, mais uma grande aula aqui do Tá Lendo o Quê? Acho que foi a terceira e a quarta, na verdade, a quarta atividade. A gente está muito feliz com o resultado. Está sendo muito maior do que a gente esperava, porque, obviamente, tem gente que tem muito o que falar. Só reforçando em relação ao nosso projeto, a gente está captando, né, livros através de doação. Aqui atrás, agora acertei lá, né? Aqui atrás está a nossa estante de papelão. É uma das estantes que a gente vai levar para os espaços, para os centros culturais descentralizados. Já estamos recolhendo os livros através das doações, como eu falei. Alguns livros estão sendo recolhidos em condomínios, através de caixas que estão sendo deixadas lá por um período de 15 dias. Então, se você mora em algum condomínio e você acha interessante ter uma caixa que a gente possa deixar lá pelo menos por um período de 15 dias, é só entrar em contato com a gente através do inbox aqui do Facebook, ou se não, do Instagram, no DM. Tem o nosso WhatsApp também lá na bio do Instagram e também por e-mail. Enfim, você escolhe qual o melhor meio de entrar em contato conosco. E a gente está recolhendo esses livros também. Caso você queira que a gente vá até a sua casa, a gente combina um horário direitinho e a gente retira o livro com vocês, beleza? Não esqueçam de compartilhar, de comentar essa live. A gente agradece demais a todos que estão participando, que estão comentando, que foram compartilhar essa live com outras pessoas. Pode marcar as pessoas. A gente também vai... Obviamente, a live vai ficar disponibilizada no nosso canal do YouTube, no nosso Facebook, futuramente no YouTube também, uma versão mais simplificada, mas beleza. Então, eu vou trazer agora o Lala Coutinho, eu vou inserir ele agora na nossa conversa, para a gente continuar com o nosso bate-papo. Boa tarde, Lala, tudo bem? Oi, boa tarde, tudo bem sim, com você? Tudo ótimo, Lala. Primeiramente, eu agradeço a tua participação aqui no nosso festival. E, Lala, antes da gente iniciar, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua carreira, falasse um pouco sobre você. E já queria emendar uma pergunta justamente sobre o nosso tema do ato de ler, né? Existe, talvez a gente crie uma expectativa sobre ler. Muitas pessoas se cobram sobre ter que ler. E o que você acha sobre isso? Será que a literatura ela está acessível a todas as pessoas? A gente teve aí outras atividades que nos antecederam e a gente sabe que o acesso à leitura ou a determinado tipo de literatura afro, ela não chega à grande parte da população, sequer chega nas periferias. E eu queria saber de você o seguinte: será que a gente tem essa obrigação de ler, de ter que ler um livro? Isso não gera uma ansiedade, uma expectativa nas pessoas? Se as pessoas não conseguem ler um livro por semana, por exemplo, elas se sentem desmotivadas, acabam não lendo. Boa tarde, pode se apresentar e depois você pode responder minha pergunta. Tá, então, o meu nome é Laércio, na verdade, mas todo mundo me conhece como Lala Coutinho. No teatro, eu, tipo, fui batizado com esse nome e esse nome ficou. Eu sou ator e já tô, tipo, nessa jornada, mais ou menos, intensamente há uns 4 anos. Eu não sou daqui de São Paulo, sou de Teresina, no Piauí, então comecei lá, fiz artes cênicas lá, com habilitação em teatro. E assim, o teatro ele foi uma nova possibilidade na minha vida. Eu sempre trabalhei na área administrativa, sempre trabalhei com escritório, ainda hoje faço isso, mas o teatro ele me deixou uma pessoa mais ampla no sentido de perceber várias coisas, de perceber as vivências que nós estamos tendo, principalmente nos últimos anos. E aí, assim, no teatro eu fiz muita coisa, eu fiz muita peça, fiz peça infantil, fiz peça com dramas, crônicas, tudo isso eu pude trazer vida através de personagens e, tipo assim, como o tema é o ato da leitura, e a partir dessa deixa eu já vou entrar no que eu quero falar, não existe um bom ator se ele não for um bom leitor.
porque tem muita gente. Hoje em dia, o que a gente pensa do teatro é muito do que se vê na TV, e todo mundo acha que a vida daquela pessoa que está na TV é muito bom, muito bonito. Mas, assim, existe toda uma vida por trás, uma preparação por trás, e a gente que é ator, artista, a gente lê muito. A nossa vida é ler. E, assim, a construção do personagem, ela é feita 100% em cima da leitura. E eu acho, assim, já respondendo a pergunta sobre o acesso da leitura, eu acho que a leitura, a literatura em geral, ela sempre teve presente desde a nossa vida lá na escola, do jardim de infância, etc. Sempre a leitura, o livro, ele foi uma ferramenta muito visível. Mas o que é que acontece? Eu acho que livro, assim, todo lugar que você for ter um livro, seja ele bom ou ruim, eu não estou partindo desse lugar, mas sempre tem. Eu acho que todo mundo tem, na sua casa tem um livro que você não lê, um livro que você comprou pela capa porque achou bonito. O que eu acho que nos falta é incentivo à leitura. Hoje em dia, a internet ela facilitou demais tudo. Claro que tem o ponto negativo disso, mas também são mais pontos positivos. Então, hoje, essa vida online, essa vida de internet, ela te permite muita facilidade de ler. Todo o tempo você é bombardeado de notícias, até mesmo na sua rede social, Facebook, Instagram. Você vê, claro que você vê aleatoriedades no seu feed, mas vez por outra aparece uma notícia e aí você tem que ler. Então, eu acho que hoje em dia falta o incentivo. E eu sou o tipo do. Eu sou ainda da moda antiga, eu sou daquele tipo de pessoa que eu gosto de ler, tipo, o livro em si. Eu gosto de pegar no livro, eu gosto de sentir a textura da folha, eu gosto de sentir o cheiro, né? Que livro ele tem um cheiro muito específico. Então, eu acho que hoje está faltando para a gente o incentivo da leitura. Claro que hoje a educação, no contexto geral, existem muitas falhas e também tem um problema do acesso da leitura chegar a essas pessoas. Mas eu acho que a gente não é treinado desde criança a gostar de ler. Quando a gente é criança, a gente tem aquela leitura que ela é uma leitura muito imagética, que é uma leitura que ela é provida a partir de imagens, por exemplo, o sapo na lagoa. Então tem ali o quadrinho do sapo na lagoa, tem o card para você ler, mas você fixa primeiramente aquilo que não é verbal, a leitura não verbal, que é a imagem. E aí, a partir desse pressuposto, a gente vai se acostumando desde criança com uma leitura muito imagética, com a leitura muito não verbal, o que eu acho também importante. É importante a gente ter esses outros tipos de percepção. Mas a partir do momento que a gente fala da leitura mesmo do livro, tipo, vamos ler literatura, que já é um tipo de leitura que já tem uma linguagem mais, não vou dizer complexa, mas uma linguagem mais rebuscada, são palavras diferentes. E aí você também a gente julga muito o livro pela capa, um livro pela quantidade de folhas. Às vezes você fala assim, gente, não vou ler esse livro é praticamente uma bíblia. Tipo, tem 1000 folhas, 1000 páginas e tal. Então, assim, a gente acaba entrando nesse limbo da preguiça sem nem saber o objeto que você está lendo. Que eu acho que a leitura... Ler é um exercício, gente, como tudo na vida. Você tem que praticar, você tem que começar por aquilo que você gosta. E aí, quando eu pensei no nome dessa oficina, que eu coloquei tipo o ato de ler, porque eu acho que hoje em dia a leitura ela está muito assim banalizada no sentido de que as pessoas elas estão pegando vários códigos diferentes, como eu falei lá no começo, principalmente esses códigos de internet, de rede social, e você acha que aquilo que a pessoa posta num feed ele é um tipo de leitura, mas não pode ser a sua leitura base. Não pode ser, por exemplo, o seu referencial teórico. Então,
quando eu falo do ato de ler, eu falo tipo de você reservar um tempo do seu dia para fazer tipo um ato, como a gente faz no teatro. Quando a gente faz um ato lá no teatro, uma cena, todo mundo para ver aquilo que eu estou fazendo e ver todos os atos de corpo, de rosto, de voz que eu vou fazer naquela cena. E eu acho que a gente deve trazer isso na leitura. Inclusive, eu incentivo você a pegar um livro que você goste, de um assunto que você tenha afinidade, porque claro que tem leituras técnicas, leituras científicas que é outro nível de leitura, mas você pega uma leitura, por exemplo, de um conto, de um romance contemporâneo, que fala, por exemplo, a história de alguém que foi na padaria, e nessa padaria ela conheceu outra pessoa, e a partir dessa pessoa ela começaram a ter um diálogo. Eu acho que aí começa o seu prazer pela leitura. Então, assim, como é que eu faço para começar a gostar de ler? Você tem que ler o que você gosta, um assunto que te chama a atenção. Eu gosto de romance. Eu gosto de literatura espírita, que por incrível que pareça, aliás, a literatura espírita, ela tem um contexto literário muito bom. Existem super autores espíritas que eles são subestimados, mas assim, se é uma literatura que você gosta, então leia. Eu gosto de ler gibi. Leia gibi. Leia aquilo que comece com aquilo que você gosta, comece com aquilo que você acha que não vai roubar o teu tempo. Eu não vou perder meu tempo lendo isso aqui, porque eu acho que quando a gente lê, a gente nunca perde tempo, a gente ganha tempo. E se é algo que você gosta, você consegue, tipo, absorver melhor a história, você consegue entrar mais dentro da história, e você também consegue se desconectar dos meios que tem para, tipo, roubar a tua atenção. Tipo, nunca aconselho a você começar a ler um livro ou qualquer outro tipo de literatura por exemplo, com um celular na mão, porque hoje em dia o celular ele tem muita distração, né? Às vezes você pega o celular e aí, se a sua notificação está ativada, você fica toda hora subindo a notificação e aquilo chama a tua atenção. Hoje em dia tem muitas pessoas que preferem ler no celular e tudo bem por isso, eu acho que o importante é ler, mas é importante que você comece num mecanismo que aquilo prenda a tua atenção, que outra coisa não chame a tua atenção. Então, desativa as notificações que você tem e coloca, por exemplo, só lá no PDF que você está interessado em ler, para a partir daí você começar a leitura. Tudo bem? Estou falando rápido demais, está tranquilo, está dando para entender? Não, tá tranquilo, sim. Eu te fiz essa pergunta justamente porque eu lembro uma vez que eu ouvi do Leandro Carnal, ele estava falando justamente sobre o ato de ler, e ele estava falando sobre isso que você falou, porque muitas pessoas, talvez até por indicação, ou ver com um livro ele está muito em alta, elas tentam acessar literaturas, são muito densas, né? Então, e aí você gera uma expectativa de você ter que ler tal livro, porque todo mundo está lendo, ou porque todo mundo referenciou aquele livro, e as pessoas, muitas vezes, elas têm uma certa insegurança de realmente aceitar essa literatura mais acessível, mais de entrada, né, como você colocou, seja um gibi, seja, enfim, um mangá, o que seja, né, um romance, uma fanfic, não importa. Então, eu acho que esse processo de leitura, a gente vamos pensar um pouco assim, não na qualidade do texto em si, mas pensar na consistência da leitura, no ato de ler, como você colocou, né? Eu acho que esse processo também é importante, de você começar a ler livros mais tranquilos, e aí, tranquilos que eu falo assim, livros menos densos, que você goste de um tema que tem a ver com o teu contexto, ou tem a ver com a tua idade, né? Enfim, e aí depois você acessar livros mais densos, como estou dizendo, acho que foi a palavra que eu escolhi. Mas outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, porque acho que muitas pessoas se sentem na obrigação de talvez ler
autores mais famosos para elas se encaixarem também dentro de um nicho específico, né? Ah, estou lendo esse autor aqui, então, entre aspas, intelectualmente, talvez eu esteja em um patamar diferente, o que é uma bobagem. Talvez tem pessoas que leem de tudo, talvez o ler, como você colocou, ler em diversas mídias diferentes, seja num livro impresso ou num PDF, como você colocou, ou no Kindle ou em qualquer outro lugar. Quando o Kindle surgiu, por exemplo, muitas pessoas achavam que os livros iam sumir, e aí você colocou toda a sua experiência tática com o livro, né? Tipo, então, é algo muito importante que a gente tem que enfatizar. E aí eu queria que você falasse também sobre a questão da interpretação daquilo que você está lendo. Você, como ator, você interpreta, obviamente interpreta vidas, você pode interpretar adaptações também, aquilo que estava num livro, você transforma isso num ato físico e consegue mostrar para as pessoas. Eu queria que você falasse sobre a interpretação, essa linha que existe entre o que você leu e o que você está colocando para fora através da tua arte, através da atuação no teatro. Tá, então, isso é o tópico que eu até que eu vou falar agora, que tem a ver com a comunicação. Na verdade, existem várias coisas por trás da leitura em si, mas principalmente o livro, ele é uma ferramenta de comunicação. E a comunicação, ela não é apenas aquilo que eu falo, aquilo que eu estou falando aqui agora, eu estou soltando, as pessoas que estão vendo, as pessoas que estão ouvindo, elas vão receber de uma forma diferente. Então, a comunicação é o quê? É nada mais aquilo do que eu compreendo. E quando eu coloco o livro em si, a figura do livro, o sinal do livro, que é, no caso, a leitura escrita, a leitura verbal, eu tenho que estar muito consciente daquilo que eu quero ler, e eu acho que uma forma de você compreender melhor aquilo que você está lendo é realmente você começar a querer interpretar a história, é você realmente entrar na história, porque hoje em dia os livros, principalmente contos, crônicas, eles já são são literaturas ricas de detalhes. Então, por exemplo, se eu vou ler uma Clarice Lispector, que para mim é um ícone da literatura, tipo, quase que uma deusa para mim, ela tem uma literatura, ela tem uma licença poética que ela conta, tipo, meio que você se identifica porque ela fala, eu vou dar um exemplo por aqui. Por exemplo, era uma tarde de domingo, era um domingo à tarde, eu sentei na cadeira muito devagar, muito vagarosamente, e comecei a pensar no que eu estava sentindo. Era um misto de alegria com tristezas. Então, a partir do momento dessas imagens que ela solta na escrita, eu vou criando códigos, eu vou criando tipo a minha interpretação da história. Então, é a partir do momento que o autor ele deixa de ser meio que dono da sua história, porque a história ela vai ser interpretada por outra pessoa. E, por exemplo, a minha tristeza ela é diferente da sua tristeza. Você tem a gente tem percepções diferentes. Então, a maneira que eu entendo nunca vai ser a maneira como você entende ou a maneira literal de como o autor, no caso, ele queria se expressar. Então, eu tenho que me comunicar com o livro, eu tenho que me comunicar com o objeto daquilo que eu estou falando. E nesse sentido de interpretação, uma coisa que eu sempre faço, e inclusive uma dica que é dado também no teatro, é você fazer primeiro aquela leitura que a gente chama de leitura silenciosa. Você vai ler ali aquele pedaço de texto e você vai ler da maneira mais crua possível, apenas para você se familiarizar com a linguagem que o autor está falando, por exemplo, porque tem autores que usam uma linguagem mais simples, tem autores que já usam uma linguagem mais
sofisticada. Quando a gente entra também na literatura, a gente vai ver que gramaticalmente eles usam termos tipo riquíssimos, são palavras difíceis. Então, assim, palavras difíceis, inclusive até de ler. E então você começa com essa leitura branca que a gente chama. Você está lendo aquilo dali e aquilo ali de alguma forma a sua mente ela vai conseguir captar alguma coisa. Aí depois que você faz, que você dá aquela pincelada, você não precisa nem ler tão profundamente. Só para você entender a palavra. E uma dica também de leitura que a gente sempre dá, você sempre pega aquelas palavras-chave, aquelas palavras que você se identifica, você vai pegando aquilo para você já trazer uma interpretação para você. E aí depois que entra o processo da leitura com voz, que é você trazer uma voz para... Se for uma literatura com personagem, você vai trazer uma voz para aquele personagem, mas ao mesmo tempo você vai criar a sua perspectiva dentro do personagem. Como eu dei o exemplo antes, é um personagem triste. Eu vou trazer esse personagem triste, mas eu vou trazer a minha tristeza. E a forma que eu jogo isso no mundo vai trazer um outro tipo de conexão para você. Você vai se conectar com a minha tristeza ou não. Se você conectar, ótimo. Mas se você não conseguir conectar, você vai colocar a sua imagem, o seu sinal dentro daquilo que você está lendo. Então, essa questão da leitura e da interpretação, ela tem muito a ver com a forma de como você vê isso no mundo, você vê isso com a sua visão e depois como você vai soltar isso. E para isso você tem que ter como é que eu posso falar? Muita intimidade com o texto. Então, por isso que eu falo que a leitura ela é realmente um hábito. Porque, por exemplo, se você. Até uma dica, você pega, por exemplo, um texto simples de 3 linhas, ou então uma frase, eu vou simplificar mais, uma frase. Você pega uma frase e lê. E aí depois você lê essa frase de novo. E aí você vai lendo de novo. Quando você menos esperar, tipo, você já vai ter vários tipos de interpretações para a mesma frase. Por quê? Porque quanto mais você se identifica com aquele objeto que é o texto, mais você vai conseguir, tipo, externar, mais você vai conseguir, tipo, colocar para fora aquilo que você está sentindo através do texto. Então, assim, quando a gente fala de leitura, a leitura, principalmente no ambiente do teatro, ela é repetição, porque um ator, ele lê um texto várias vezes, no mínimo, tipo, 10 vezes, assim, mas bem por baixo. E você vai lendo, e aí você, ok. Aí aquela primeira leitura sempre tem uma coisa que você não entende, aí você fala, não, eu não entendi, então eu vou voltar e ler de novo. Aí você lê de novo, aí você meio que entende mais ou menos, e aí, não, vou ler de novo. E aí, assim, é um hábito. Aí você vai, quanto mais você vai lendo, mais você vai criando também um domínio sobre aquele texto. Então, assim, a leitura, eu acho que tanto no ambiente teatral como no ambiente de ler por você mesmo, é uma convivência. Você vai convivendo com a palavra, com aquela palavra, e aquela palavra ela vai tomando forma em você. A palavra ela vai tomando forma na sua voz, a palavra ela vai tomando forma no seu corpo, e aí quando, por exemplo, você menos espera, você tá tipo recitando uma coisa que todo mundo lê, por exemplo, Camões, que a gente vê muito no ensino médio, tipo, o amor é fogo que arde e não se vê. E aí, quando você vai falando isso, aí você já vai falando, o seu corpo já vai criando um tônus para isso. E aí é aí onde eu acho que é onde você vai se apropriando da palavra, porque eu acho assim que a palavra é o código universal mais importante que a gente tem.
tanto a palavra falada, que ela vem carregada de toda a emoção, de toda a vivência, de tudo aquilo que eu quero, mas a palavra escrita, que é o texto ele vai tipo como é que eu posso dizer? Ele vai tipo materializar aquilo que eu estou querendo falar, aquilo que eu estou querendo expressar. E a partir do momento que eu escrevo, eu meio que eternizo uma coisa e fica. E eu jogo aquilo para o mundo. E cada pessoa que lê, voltando ao exemplo da frase, vai ler diferente, vai ler com uma entonação diferente, vai ler com um sentimento diferente, vai ler com um corpo diferente. Então, assim, eu acho que a principal ferramenta da leitura é ela trazer essa comunicação. E a partir do momento que você vai conseguindo se comunicar com aquilo, é como meio que como quando você conhece uma pessoa. Quando você conhece uma pessoa, você tem algumas afinidades com algumas coisas que estão tipo de cara, por exemplo, o jeito da pessoa, o estilo da pessoa, mas aí depois com o tempo você vai percebendo coisas mais profundas. A mesma coisa acontece com o texto escrito. Você lê aquele texto, a princípio você vai ter uma identificação com aquilo, ou não, ou você não vai ter nenhuma identificação. Mas aí o ato de ler, ele entra, o prazer de ler, ele entra quando você se permite entrar naquele universo, tipo, eu vou começar a ler isso aqui, mesmo sem entender nada, e depois eu vou voltando para ver uma palavra que eu não compreendi, para ver algo que eu não compreendi, para você ir se apropriando daquilo. E aí, quando você menos espera, quando eu falei, você está lembrando daquele texto e você tá tipo trazendo a vida para o texto. E aí eu acho que o prazer da leitura ele começa a ser mais latente, começa a ser também mais palpável a partir do momento que você vai trazendo uma identificação e uma familiaridade com o texto. É por isso que eu falo, todo mundo fala em ler, e assim, querendo ou não, essa questão de ler meio que ficou modinha, né? Porque hoje em dia tá todo mundo tá lendo alguma coisa, então se alguém tá lendo alguma coisa, eu também tenho que ler. Mas, assim, começa, como eu falei, a ler aquilo que você vai gostando, mesmo que seja, tipo, obviedade. Tipo, é, eu acho não, eu acredito que a leitura, a partir do momento que você lê no sentido em geral, uma crônica, ou uma notícia, ou uma literatura, a leitura, ela te traz uma comunicação melhor. Quanto mais você lê, você vai percebendo que você vai falando melhor, porque a leitura, ela nada mais do que é um jogo de palavras. E assim, mesmo que a nossa língua materna ela seja um português, tem palavras que você não tem muita familiaridade, tem palavras que você às vezes não conhece nenhum significado. E aí quando você está lendo, você vê aquela palavra e aí dá um clique, tipo, gente, mas que palavra é essa? Mas em que contexto eu posso usar isso? Então, assim, eu acho que a leitura ela é essa ferramenta que depois ela vai te permitir uma melhor comunicação. E por incrível que pareça, isso é muito real, assim. Eu leio muito, eu gosto de ler, mas assim, eu acho que como todo leitor, eu tenho aquele momento que eu não quero ler, eu tenho aquele momento que dá uma preguiça realmente de ler. E, tipo, quando eu tô nesse momento de preguiça, de não querer ler alguma coisa ou querer algum conteúdo, eu percebo que a minha linguagem também ela vai empobrecendo. Eu vou falando menos, ou então eu vou falando coisas, tipo, que são comuns a todos. E a escrita também. A vantagem da leitura é que você está vendo ali a imagem, está vendo a escrita, e quanto mais você lê, você vai escrevendo melhor. E o português ele te traz meio que essa dificuldade de palavras. Às vezes você vê uma palavra, você não sabe se é com S, se é com C, se é com Z ou se é com S. E tipo uma palavra foneticamente ela tem outra forma de falar. Então eu acho que a leitura ela vai te trazendo esse domínio da língua portuguesa.
a leitura ela vai te trazendo esse domínio também da brasilidade. Por exemplo, quando eu vou ler tipo um Graciliano Ramos, ele traz a vivência, por exemplo, do Nordeste. Quando eu vou ler a literatura nordestina, como, por exemplo, o Grande Sertão Veredas, mesmo que eu nunca tenha ido no Nordeste na minha vida, mas a leitura dele é tão imagética que ele fala lá da seca do Nordeste, da areia, do sol quente, das folhas secas. Você vai criando todo esse visual na sua cabeça, e mesmo que você nunca tenha vivenciado isso, você vai criando imagens. Então, é a partir dessa imagem que eu posso encontrar o prazer na leitura e que eu posso também criando a minha interpretação. Você vai ler, eu vou lendo aquilo e eu vou me apropriando daquilo, e aí, falando dessa literatura nordestina, por exemplo, Grande Sertão Veredas, e eu estou vendo a história daquele homem que caminha e por onde ele olha, ele vê sofrimento, ele vê fome. Então eu vou me imaginando naquela cena eu caminhando com muito sofrimento, e você vai trazendo essa propriedade do texto para si. Você vai trazendo a sua vivência para a vivência que o autor ele quer te levar, que o autor ele quer te encaminhar. Então, a partir disso, a gente já gera a primeira coisa é a comunicação, que eu vou falar para o outro a forma que eu compreendo aquilo, e depois que eu estou trazendo essa forma de compreensão, eu vou trazendo também a minha interpretação. Porque se eu. E é onde eu falo que aí é onde entra a individualidade, a maneira que eu compreendo. E o bom da leitura é isso, é que vai trazendo esse universo diferente. Às vezes você lê uma coisa e você fala assim. Ah, beleza, entendi. Aí você tá, por exemplo, eu tô conversando com você, aí você fala, ah, mas eu acho que isso e isso e isso, você já falou outra coisa. Aí, assim, a sua leitura já é diferente da minha, mas a partir do teu ponto, que é diferente do meu, eu já pego outro ponto para ver a mesma compreensão. Então, assim, a gente meio que fala a mesma língua, mas com percepções diferentes, com vivência diferente. E eu acho que a intenção mesmo da leitura é você trazer a sua própria interpretação, a sua própria maneira. Eu acho que aí é onde entra tipo o ato de ler, a questão de você se conectar com aquilo. Só para fazer uma parte teórica disso que eu quero falar, tem um autor francês chamado Bellinger. Eu vou ler um pequeno texto dele aqui, posso? Oi? Pode sim, Lala. Fica à vontade. Tá. Então, esse texto eu retirei do livro Os Métodos de Leitura. E aí ele está perguntando bem no começo do livro, ele fala o que é a leitura, no que se baseia a leitura. E para mim, ele já começa esse texto, essa narrativa dele e também essa dissertação. Ele fala assim, em que se baseia a leitura? No desejo. Essa resposta ela é uma opção. É tanto o resultado de uma observação como uma intuição vivida. Ler é identificar-se com o apaixonado ou com o místico. É ser um pouco clandestino, é abolir o mundo exterior, é deportar-se para uma ficção, é abrir o parêntese para o imaginário. Então, ele fala isso, como eu falei lá no livro Os Métodos de Leitura, e eu acho massa, eu acho tipo incrível quando ele fala isso, que ler é desejo. Então, a partir do momento que você deseja aquilo, você já vai abrindo também o seu imaginário para diversas outras coisas. É aquilo que você faz. Tem até a frasezinha que é clichê, que quer viajar, vai ler um livro. Porque, tipo, querendo ou não, um livro ele é muito imagético, né?
E a partir do momento que eu entro na imagem, a minha percepção de imagem, ela sempre vai ser diferente da imagem do outro. Então, aí eu acho que onde está o prazer da leitura, que ela vai me trazer, tipo, possibilidade, gente. Ela, tipo, por exemplo, nesse ano pandêmico que a gente está vivendo, que tem muitos lugares que a gente ainda não pode ir, por exemplo, sair do Brasil, tem muitos lugares que ainda estão fechados. E, tipo, se você for ler, você consegue viajar, tipo, no seu sofá, na sua poltrona, porque você vai entrar nesse universo. E dependendo do tipo de literatura que você lê, depois eu vou até entrar nesse mérito aí que é dos tipos literários, que tem vários, a partir do que você lê, tipo, é um universo de imagem muito grande para você discorrer através da palavra. E aí é onde mais ou menos, aí é onde eu reforço novamente o poder da palavra, o quanto essa palavra ela pode trazer um contexto para você, o quanto essa palavra ela pode ser forte, ela pode trazer uma imagem e a partir dessa imagem você pode escrever a sua própria história dentro da história, dentro daquilo que você está lendo, dentro da história que já está feita. E aí você vai fazer a sua história porque tem muito a ver com a sua percepção de mundo, a sua percepção de ser. Tem a ver também até com sua vivência literária, porque se você está lendo uma leitura muito rebuscada, vão existir imagens que você não vai conseguir acessar, porque aquilo meio que ainda é muito novo para o seu mundo, mas o importante é você querer continuar, é você estar nessa esfera do desejo, que é querer comunicar aquilo com o que o autor está falando. É por isso que eu falo que você tem que começar a ler com aquilo que você gosta. Porque se você gosta, existe o desejo. E se existe desejo, existe tudo. Porque o desejo ele vai dar essa latência para você querer mais. Por exemplo, para você querer saber o final da história, para você saber que rumo aquilo vai dar e o que é que aquilo vai significar para você, como que você vai perceber isso. Então, quando quando o Bellinger ele fala disso, eu viajo demais até, inclusive, porque eu acho muito bonito essa esfera tipo do desejo quando a gente fala da literatura, porque a literatura ela pode te levar a muitos lugares assim. E às vezes isso não entra, não tá nem sempre tá só no universo adulto, tá também no universo infantil. Por exemplo, uma leitura super clássica, inclusive eu acho que todo mundo devia ler esse livro, Adultos e Crianças, do Pequeno Príncipe, né? Que tipo é uma leitura totalmente imagética, mas ao mesmo tempo que é imagética, que ele faz aquela viagem pelos planetas e você vai viajando da forma como a sua mente permite por aqueles planetas, ele vai te trazendo tipo questões sociais, ele vai te trazendo questões de ser, questões assim de vida. E aí você vai começando a se questionar, tipo, dentro do ser, tipo, e no começo eu lembro que ele fala uma parte, alguma coisa com números, ele fala tipo assim, os humanos adoram números, tipo, as pessoas adoram perguntar tipo quantos anos você tem, quanto que não sei o que, sempre é muito tipo quantidade. E aí aí aquilo ele vai te trazendo tipo uma reflexão, tipo, nossa, realmente a gente está muito preocupado com números e está esquecendo da possibilidade da comunicação que aquilo vai ter. E isso também hoje em dia é muito presente na questão do streaming, né? Que a gente vive, hoje em dia tudo é streaming, hoje em dia tudo é quantos seguidores você é medido, o seu nível de bom ou ruim, se você tem tantos seguidores ou não. E aí pega
essa questão do autor, aí você vê o quanto as pessoas elas estão ligadas em números e isso vai te trazendo, vai te levando para outros lugares além do universo infantil que ele queria te trazer, que o que era teoricamente para ser só uma viagem entre os planetas e entre os mundos ali que ele vai caminhando pouco a pouco. Então, eu acho que a leitura também é esse lugar de você estar recebendo a informação, que você está lendo ali a informação, mas ao mesmo tempo aquilo ele vai ter que encontrar um sentido, você tem que encontrar um sentido naquilo e você tem que perceber onde que aquilo faz sentido. Aquilo faz sentido em você, tipo, você está lendo uma coisa e isso faz sentido para mim? Não, não faz sentido para mim ou faz sentido para mim. Se não faz sentido para mim, faz sentido para o outro. Se não faz sentido para o outro, faz sentido para quem está do lado do outro. E a partir desse momento, a gente vai fazendo uma discussão sobre a leitura e você vai enriquecendo a sua forma de conhecimento, você vai enriquecendo a sua percepção sobre o que você quer. Então, é por isso que eu falo que essa questão da leitura, primeiro ela tem que entrar na esfera do seu desejo. O meu desejo hoje é ler um gibi, o meu desejo hoje é ler um mangá, que tem histórias, inclusive, muito boas. O meu desejo hoje é ler um Fernando Sabino, que já é uma literatura que já é um tanto mais complexa. Ah, eu vou ler uma crônica do Machado, que é complexo, mas ao mesmo tempo é contemporâneo, você consegue trazer para o seu dia a dia. Então, assim, você tem que ter um mínimo de identificação com o que você gosta através da leitura. Eu acho que você tendo essa identificação mínima, você vai conseguir, tipo, com que o efeito da leitura ele tenha efeito em você. E a partir desse efeito, eu acho que você consegue ser um ser que comunica melhor, que fala melhor, que escreve melhor, porque antes da gente saber ler, a gente também tem que saber escrever. E se a gente escreve bem, a gente lê bem. E se a gente não sabe separar uma vírgula, já tem outro sentido para a palavra. Então, eu acho que nesse sentido onde a palavra ela pode ser poderosa a partir do momento que eu absorvo ela e eu vou percebendo onde ela vai se encaixar na minha vida ou então na vida do outro. Tá Olá, eu claro? queria fazer alguns apontamentos em cima do que você falou. Primeiro sobre as palavras, né? Você falou sobre Sim. palavras, e eu vou até permitir a redundância aqui, que é uma palavra-chave, literalmente, né? Porque algumas palavras despertam sentimentos, e esses sentimentos talvez alimentam o desejo da leitura, né? A gente pode fazer esse paralelo. Você também falou sobre a questão da gente imaginar coisas. Eu me lembro de um livro que é de Jorge Amado, Capitães da Areia, e ele retrata muito sobre as ruas ali de Salvador, sobre as crianças que viviam, crianças e jovens, né, que viviam ali nas ruas. E esse livro, eu tenho em especial ele na minha mente porque ele me trouxe tantos detalhes sobre a cidade, sobre o contexto em que aquelas crianças, aqueles jovens estavam vivendo, que eu achei aquela escrita dele fantástica, né? Então, eu guardo muito no coração isso. Eu queria te perguntar, até em cima do que algumas perguntas que estão surgindo aqui no chat, que nem essa aqui do Bruno, né? Lala, boa tarde. Teria alguma técnica ou costume bom para estimular a leitura? A Ingrid também, ela fez uma pergunta mais ou menos nesse sentido. Tem algum livro para indicar? Para quem não tem o hábito da leitura, que você considera uma leitura de fácil entendimento? E por final, a Ana Beatriz também perguntou qual livro, história você tem muita vontade de interpretar no teatro. Então, aproveitando esse compilado de perguntas, eu queria saber, você faz ou você tem algum ritual para ler? Você prefere, por exemplo, ler pela manhã ou ler à noite? Você prefere ler em voz alta ou ler no silêncio? Você prefere ler? Você consegue ler no transporte público ou você prefere ler somente em casa? No seu, dentro, analisando, né, o seu contexto, primeiro, você conhece alguma técnica para ler, né, uma certa facilidade, alguns livros?
E Tá, como então, funciona o teu ritual de leitura? uhum. Na verdade, eu acho que para começar a ler, tem aquilo que eu falei, é você começar por coisas que você gosta, como eu já falei, por temas que você gosta. Se você gosta da ficção, você vai começar pela ficção, porque você vai se identificar com aquilo. Se você gosta de romance, você vai para o romance. Se você gosta de história policial, você vai para a história policial. Se você gosta de culinária, você vai para a culinária. E aí não tem muito que segredo, é só você começar a ler. Eu aconselho, tipo, essa leitura mesmo que você. Depende muito também de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, eu gosto de ler, fazer a leitura que a gente chama silenciosa, que você pega o livro em qualquer lugar. Inclusive, eu leio muito em transporte público, que eu acho que é o tempo. Às vezes você fala assim, eu não tenho tempo para ler. Então, o tempo que você pega de casa para o trabalho, nem que você leia uma página, você já está lendo. Então, começa com aquela leitura silenciosa mesmo para você, mas e também dependendo da leitura, como eu falei, a leitura se torna mais fácil a partir do momento que você cria imagens. Então, até o próprio exemplo que você deu, por exemplo, da literatura de Jorge Amado, de Capitães de Areia. Tipo, talvez você, mesmo você nunca tendo ido a Salvador, mas você já criou toda uma imagem daquelas ruas na sua cabeça, então você já tem meio que uma propriedade de como que aquilo pode acontecer. Então, assim, eu acho que o bom de ler é você ir criando o seu próprio mundo, você vai criando, tipo, a sua imagem daquilo, e você vai formando aquilo e depois aquilo ele vai começar a fazer sentido para você. A técnica de leitura é você, como eu falei, é você começar com literaturas simples e querendo ou não tem muita facilidade de leitura simples hoje. é, e aí você começa com aquilo que você gosta. Hoje em dia o pessoal fala muito de autoajuda, que tipo, né, eu não vou ler autoajuda, que não sei o que eu não preciso, mas querendo ou não, a autoajuda ela é um tipo de literatura que você vai se identificar com algo que você está precisando. Então, assim, se eu estou precisando, tipo, como me alimentar bem, uma coisa que até se aplica a mim. Então, vou ler aquilo, como me alimentar bem, é algo que eu tenho interesse em saber, mas querendo ou não, eu tô no mundo da literatura, porque como eu falei, aquele livro ele é composto de texto, aquele livro é composto de palavra, aquele livro ele passou por uma revisão ortográfica, e essa revisão ortográfica vai fazer com que você escreva melhor, vai fazer com que você compreenda melhor. Então começa com aquilo que você tipo gosta mesmo. Eu gosto de quadrinho Turma da Mônica. Ótimo. Perfeito. Começa com aquilo é 100% imagético, já vai te trazendo ali a imagem, mas traz a imagem, mas também traz o texto. E aí você pode começar a ler silenciosamente e, por exemplo, no teatro, já dando até uma. Acho que a Ana perguntou alguma coisa sobre o teatro. No teatro, primeiro a gente faz o que a gente chama de leitura branca, que é tipo ler, e depois eu vou ler tipo com a voz alta, porque a partir do momento que eu me escuto, eu consigo perceber uma entonação, eu consigo perceber a forma que eu falo, eu consigo perceber se eu estou exagerado, eu consigo perceber se eu estou com um sentimento. Então, a partir do momento que eu leio em voz alta, eu já estou lendo tipo para mim. E aí eu acho que essa questão da leitura ela é muito individual. Você tem que começar com aquilo que você se identifica, você tem que começar com aquilo que você gosta, que é aquilo que você vai sentir vontade, aquilo que vai ativar o seu desejo, porque como eu falei lá, a leitura ela tem que ser o desejo, você tem que querer começar e terminar aquilo, e se não tiver desejo, você não termina, você só começa. E eu acho que é isso. E falando aí do quem eu tenho vontade de interpretar no teatro, eu vou ser bem clichêzão. Eu já até fiz alguma coisa no teatro, mas ainda foi como estudante. Eu gosto muito de Shakespeare e gosto muito de Medea.
que eu acho que traz uma carga dramática muito grande. E aí eu gosto, por exemplo, o tipo de leitura que eu gosto muito de drama, porque eu gosto de ver a história, eu gosto de sentir o peso daquela história. E então eu acho que Shakespeare, tipo, ele é realmente uma escola clássica do teatro e a literatura dele é muito rica em detalhes. Então, se você começar a ler, por exemplo, Romeu e Julieta, ele te traz tanta informação do personagem, tipo, de quem era Romeu, de quem era Julieta, que você consegue montar aquele personagem dentro de você, mesmo que você não tenha experiência teatral nenhuma. Por quê? Porque a literatura dele já é essa literatura muito rica, que ele fala que vai falando detalhe por detalhe, que Julieta era daquela família rica e tal, e a família dela era assim, assim, assado, e era daquele jeito, e ela se vestia assim, assim, assado. Então você já vai trazendo características do personagem para você, e aí você já vai criando tipo uma identificação. Você fica, não, acho que eu sou mais Romeu, não, eu sou mais Julieta, não, mas o tipo que eu gosto é mais parecido com o tipo que o Romeu, e aí você vai entrando naquele drama e também naquela tragédia, e aí você vai criando proporções para você. Então eu acho que no teatro eu queria interpretar alguma coisa do Shakespeare com essa carga mais dramática, mas aí nessa questão de personagem, eu acho que quanto mais informações você tem sobre o personagem, e hoje em dia tem vários autores que trazem essa riqueza de personagem, vai ficar melhor até para a sua compreensão. Eu acho que por um exemplo clássico, de literatura infanto-juvenil, mas é uma literatura que hoje em dia se popularizou, foi Harry Potter, que virou uma franquia de filmes. A leitura de Harry Potter, tem muita gente que pode achar besteira, mas é uma leitura riquíssima, porque, tipo assim, ele traz detalhes de todos os personagens, ele traz detalhes lá da cidade dos bruxos, que é Hogwarts. Aí, mesmo que você não entenda nada, mas ele está te trazendo tanta informação do personagem, tanta informação do lugar, que você vai criando aquele universo dentro de você. E aí, a partir do momento que você cria assim, o universo e essa identificação com o personagem, não tem como ser uma leitura incompleta, porque você vai querendo saber aquilo que o personagem vai fazer e você acaba tipo meio que lendo o livro todo. E aí é tão tal que as pessoas que já leram o livro, quando vai ver no cinema, falam, mas o cinema não é a mesma coisa do livro. Não é e nunca vai ser. Porque a riqueza de detalhe do livro, a vivência do livro, é uma interpretação muito pessoal. É uma coisa que você, tipo, não tem como, às vezes, traduzir para uma tela de cinema ou para uma cena aquilo que é um sentimento que é uma imagem que você criou só para você. Então eu acho que tipo, quanto mais você se interessa pela história, mais sucesso você vai ter na questão de você ler. E aí se interesse, porque você tendo interesse, você vai conseguir começar um livro e você vai conseguir terminar. Então comece por aquilo que você gosta, e aí depois que você também pegar a dinâmica da leitura, você vai conseguindo ler outras coisas, e aí depois você já vai lendo coisas mais complexas. Então, comece pelo que te interessa e depois vai ser um processo natural. Quando você menos esperar, você já está lendo um livro todo e depois você já está começando a querer ver a obra toda do autor. Então, é um processo muito simples e muito orgânico. Então, comece pelo que você gosta. Perfeito, Lala. Perfeito. Acho que depois da explanação, acho que muitas pessoas vão se sentir mais seguras, né, de estar começando um livro ou resgatar aquele livro que iniciou, Sim. leu 10 páginas e deixou no cantinho do armário. E eu queria só fazer uma última pergunta para a gente encerrar. Tu tá lendo o que atualmente? Então, eu já ia até falar nisso. Atualmente eu estou lendo esse livro aqui, ó. Espera aí, As 100 Melhores Crônicas Brasileiras.
Eu sou um apaixonado por literatura brasileira, sou suspeito para falar, e eu adoro crônicas. Que crônicas nada mais é do que são histórias do cotidiano, como eu falei lá no começo, alguém que vai na padaria, encontra alguém, começa a conversar, isso já virou um texto para uma crônica. Então, assim, são histórias simples, e esse livro aqui ele traz desde escritores tipo clássicos, como, por exemplo, Machado de Assis, Clarice Lispector, Fernando Sabino, e depois ele já traz também autores mais contemporâneos, tipo como Chico Buarque, como Caio Fernando Abreu, que eu acho excelente. Então ele vai, é bom que você vai vendo, por exemplo, ele traz a literatura lá da década de 60, de 50, perdão, de Machado de Assis, mas como também ele traz uma crônica do Caio Fernando Abreu, que é da década de 90, e aí no próprio texto você consegue perceber que são tipo tempos diferentes, você conseguir ver a marca do tempo da literatura. Assim, então eu aconselho esse livro porque é uma leitura simples, e além de ser leitura simples, você vai conseguir ter uma percepção do que foi, dos que vieram antes da gente, e ao mesmo tempo você tem uma percepção do que é contemporâneo, de autores atuais, e é uma história melhor do que a outra, tem umas crônicas bem engraçadas, aí eu super indico esse livro que eu estou lendo, que é as 100 Melhores Crônicas, e ele é uma série que eu tenho inclusive os três, que ele tem as 100 melhores crônicas, os 100 melhores contos e as 100 melhores poesias brasileiras. Então, assim, se você quiser uma aula de literatura brasileira, leia esse livro que você não vai se arrepender. E aí, como eu falei, você vai criar várias imagens e vai ser muito bom. Então é isso que eu tô lendo e está sendo tipo maravilhoso para mim, porque todas as histórias têm personagem e é bom para você, para mim como ator, e construindo personagens que um dia eu possa fazer. Perfeito, Lala. Em nome da Silo Criativo, em nome do projeto Tudo Além do Que, agora agradeço demais o seu tempo, a sua disponibilidade, o seu conhecimento, esse tempo todo que você teve aí com a gente nessa tarde. Tá, eu que agradeço a oportunidade, obrigado ao pessoal do Ciro Criativo, obrigado ao Felipe pelo convite, a você pela mediação. E só um último recado, eu sei que o tempo já está meio que estourado, mas assim, leiam, comece a ler qualquer coisa, entre aspas, mas assim, leia aquele livro que está na sua casa, que era da sua avó, da sua madrinha, do seu tio, ou então, tipo, como a outra menina que estava falando de literatura negra, que eu achei super válido o bate-papo dela. Pegue aqueles R$ 30 que você ia comer um Big Mac e compre um livro de alguém que você gosta e comece esse hábito de ler. Ler é hábito. Quanto mais você lê, mais você vai ter a sua linguagem enriquecida, a sua forma de falar enriquecida, e leia vários tipos de autores, leia autores negros, autores pretos, leiam mulheres, leiam Clarice Lispector, leiam literatura diversas, para você entender que a literatura ele é um universo que você vai entrar e você também acaba entrando na vida do autor, então a leitura é essa comunicação constante. Então, leiam, parem de ficar mais tempo em Instagram, em redes sociais, vendo notícias de feed, que não é leitura, mas leiam coisas que tragam um sentido, que vocês vão ver como a sua percepção de mundo e de linguagem vai melhorar. Então, leiam. Muito obrigado, Lala, mais uma vez. E é isso, gente. Ficou o recado aí. Leiam. Pegue qualquer tipo de livro, leiam. O importante é ler e é isso aí. Vamos mantendo o ato de leitura vivo nas nossas vidas. Certo, Lala? Eu vou me despedir de você. Tá E eu bom. vou passar alguns recados aqui. Daqui a pouco a gente vai introduzir aqui a Bruna para a gente falar sobre criação literária. Tá bom? Obrigado, Lala. Mais uma vez, obrigado, boa tarde. Vamos ler. Isso aí.